Hora de falar de economia com a nossa comentarista Rita Mundim. Rita, o dólar encerrou o dia em alta. A moeda norte-americana subiu depois do anúncio de que Gleisi Hoffmann será a nova ministra responsável pela articulação política. Por que o mercado reagiu dessa maneira, hein? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Olha, o que está acontecendo? Desde que as pesquisas começaram a apontar, uma pesquisa atrás da outra, a queda na popularidade do presidente Lula, existe um receio do mercado de qual será ou de quais serão as ações que o presidente tomará para reverter essa perda de popularidade. E, no entendimento do mercado, essas ações podem ser populistas, ou seja, envolverem gastos públicos. E o que está acontecendo? O próprio Lula, ele falou que ele quer fazer com que o brasileiro sinta de volta aquele bem-estar, que ele já fez isso nos outros mandatos. E para sentir esse bem-estar, na cabeça do presidente, é necessário injetar dinheiro na economia. Então, a conta está aí. Ele deve injetar quase 32 bilhões na economia através do pé de meia, da farmácia popular, do gás de graça, tem mais. E tem o crédito consignado privado. O crédito consignado privado pode injetar até 120 bilhões. E aí fica a pergunta: o presidente quer estimular o consumo, quer estimular o gasto em um momento em que o Banco Central exerce uma política monetária restritiva de alta de juros para conter a inflação. Uma inflação que está sendo provocada pelo excesso de gastos públicos e agora nós vamos ter mais lenha na fogueira com essa injeção de recursos na economia. Então, o que acontece? Nós temos, de um lado, o presidente Lula pisando no acelerador e o Banco Central pisando no freio. Resumo da ópera: nós já estamos patinando. O dólar turbinou, 5,92, uma alta só hoje de 1,5 e de 3,25 na semana. A bolsa despencou, caiu 1,6 hoje e 3,4 na semana. Os juros futuros foram embora. Então, nós estamos derrapando, mas se a gente não tomar cuidado, o Brasil capota. Rita, como você falou agora, o presidente Lula pretende injetar 31 bilhões de reais até 2026 em medidas populares. Qual seria o impacto, Rita, disso? Me corrija se eu estiver errado. Seria um aumento ainda mais da inflação ou não? É um aumento de inflação. Nós já temos uma inflação por excesso de gastos públicos. E tem um boato, né, interessante lá em Brasília entre os aliados de Lula. Eles estão tentando entender o porquê, o porquê dessa queda de popularidade. Então, eles estão chamando do tripé da rejeição. O que é esse tripé da rejeição? Primeiro, erros na economia. Esse erro começou quando ele rasgou as metas fiscais, ele aumentou as metas fiscais, ele falou: vou gastar mais. Depois ele adiou o pacote fiscal por causa das eleições. Quando ele apresentou o pacote fiscal, ele apresentou um combo. Ele apresentou, de um lado, corte de despesas e, do outro lado, ele abriu mão de receitas com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, aquilo confundiu todo mundo. Depois veio a questão do PIX. Então, uma coisa atrás da outra. Depois, qual é o segundo ponto que o pessoal está falando que ele está errando? O Lula está apático, uma apatia política. Ele parou de conversar com o governador, parou de conversar com o prefeito, ele não é mais aquele ser político, aquele animal político que ele era. Isso, os aliados deles é que estão falando. E o terceiro ponto desse tripé da rejeição é a desconexão com o país. Quando ele foi eleito, ele veio com aquele discurso: o Brasil voltou. Então ele começou a viajar. Ele só parou de viajar depois que ele tomou um tombo. E agora está voltando, quer voltar de novo. Então ele esqueceu do Brasil, dos brasileiros, e quis vender o Brasil lá para fora. Então esses três pontos estão fazendo com que a economia e o mercado fiquem apreensivos. E o que nós temos na realidade? O tripé de sustentabilidade do real, que passa pela responsabilidade fiscal, que não está existindo mais, e com a Gleisi no comando. A Gleisi é a esquerda raiz, é PT raiz. A ordem é: vamos gastar, vamos botar dinheiro no mercado.
ela é uma crítica ferrenha da taxa de juros, da política monetária do Banco Central. Então, nós temos, para segurar o real, a nossa moeda, o tripé, que é a responsabilidade fiscal, o câmbio, né, o câmbio tem que ser flutuante, e quando o câmbio flutua, esse risco país faz com que dólares não entrem, e até que dólares saiam, né? E a gente tem as metas inflacionárias. As metas inflacionárias são exercidas, né, pelo Banco Central, que vai começar a ser criticado de novo. É isso que nós estamos vivendo. Repito, Lula pisa no acelerador, o Banco Central no freio e o país derrapa ou capota. Vamos a um outro ponto agora. Rita, o índice que mede preços de alimentos e energia nos Estados Unidos veio dentro do esperado. De que maneira isso impacta a economia global, hein? Isso é bom, né? Porque todo mundo está esperando que os Estados Unidos voltem para o processo de redução de juros a partir de julho, no mais tardar setembro. Esse índice é o PCE e ele saiu hoje, a inflação de janeiro, dentro do esperado, 0,3%, mas a inflação desacelerou de 2,6% em dezembro para 2,5%. E um ponto positivo é que o Banco Central americano, ele gosta muito desse índice porque ele mede os gastos dos americanos. Então, os gastos com consumo desaceleraram 0,2%, apesar da renda ter aumentado 0,9%. E por falar em Estados Unidos, hoje também o mercado ficou estressado pela frustração do encontro de Trump com Zelensky, né? A coisa não saiu conforme o esperado. O Zelensky foi embora, e o Trump falou que ele não foi tão cordial assim, e a guerra, né? O próprio Trump disse que o Zelensky pode estar brincando com a Terceira Guerra Mundial. E isso fez com que o petróleo, que estava caindo muito, quase que virasse e os mercados estressassem em nível global um pouco.